Hoje, no Aprendendo a Jogar Rugby com Martoni, o assunto é a linha, números 9 a 15, os backs. Em particular, o fullback e o camisa 15. Vou analisar muito a função desse jogador que fica por trás do time inteiro, é o último lá atrás, é a segurança da equipe. No vídeo anterior eu falei sobre os forwards e a primeira linha, então hoje eu falo um pouquinho da linha e muito sobre o fullback. Vamos nessa? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Martoni. Hoje o tema do programa é o fullback, mas antes eu vou falar um pouquinho também dos camisas 9 ao camisa 14. Dar uma palhinha geral sobre os backs, sobre a linha, como é conhecido no Brasil, as funções de cada um muito por cima, mas detalhadamente do fullback, ok? Antes de mais nada, assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tiver novos vídeos você será comunicado. E se gostar desse vídeo, depois põe o like, tá bom? Compartilha também, põe tua opinião, tá? Então vamos lá, pessoal, direto e reto para dar uma conferidinha no nome das posições, o número das camisas e a função de cada um especificamente. Bom, então a gente viu no vídeo anterior, a gente tem a unidade Scrum números 1 a 8, ok? Hoje a gente vai tratar dos backs, ou linha como é conhecido no Brasil, dos números 9 ao número 15. Número 9, Scrum Half, ou meio Scrum, como também é conhecido aqui no Brasil. Camisa 10, Fly Half, ou abertura, como é conhecido aqui no Brasil. Na Nova Zelândia se fala standoff também. Camisa 11 e camisa 14, os pontas, camisa 11 ponta esquerdo, camisa 14 ponteiro direito, tem uma diferença entre eles também, depois eu falo rapidinho sobre cada posição. Camisas 12, camisas 13, primeiro centro, camisa 12, segundo centro, camisa 13, ok? E o nosso glorioso camisa 15, o fullback. A função original da linha é jogar com a posse de bola conquistada pelos forwards. Então, dos números 9 a 15, no início, nos primórdios do rugby, a ideia era pegar a bola e sair jogando com ela, que são jogadores mais leves e mais ágeis e velozes, com mais habilidade para finalização. Hoje em dia, você sabe que todo mundo faz tudo, né? Bom, tá aí você viu, né? Posição por posição, nome, número da camisa e tudo mais. Vou falar rapidamente sobre o Scrum Half camisa 9. Em outro vídeo eu vou tratar mais desse tema, tá? Hoje o assunto é o fullback. Scrum Half é o jogador de pressão, o jogador que faz a ligação entre o pack de forwards números 1 a 8 e a linha dos números 10 a 15. Esse camisa 9 faz a transição, ele que tira a bola de lateral, ele que introduz e tira a bola no Scrum, normalmente ele que tira a bola dos hucks e tudo mais. Também tem uma função de cobertura, tá? Onde precisa o Scrum Half cobre, e tem uma função de pressão no Scrum e no lateral, de ir para cima do Scrum Half adversário ou de quem preenche aquele espaço na saída do Scrum. Então, jogador fundamental ali na defesa e também na transição, finalizando, é um dos cérebros da equipe. Então, o jogo passa muito por ele. Ele julga também junto com o camisa 10, se joga com os forwards, se joga com a linha, se joga com o chute, se joga ele mesmo driblando, ele mesmo passando, enfim. São muitas funções e é uma posição, o Scrum Half, de muito dinamismo. Ele dita o ritmo da equipe no campo. Ele prontinho para jogar, ok? Abertura, standoff, fly half, camisa 10, demi d'ouverture, em francês. É o cérebro da equipe, é o termômetro do time, ele pensa o jogo, ele de fato coloca o time para jogar, passando a bola, ataca ele driblando ou ele chuta. Então ele tem a função de organizar o ritmo e o território, controlar o território, ou seja, mandar a equipe para frente e tudo mais. Além de tudo isso, é o pensador da equipe. Ele que decide junto com o capitão, obviamente, para onde que o time vai jogar, quais os pontos fracos do adversário, que situação que ele pode aproveitar de alguma deficiência do adversário. Tudo isso faz parte do universo do camisa 10 e muitas outras funções. Isso aqui é só para você entender basicamente a função do camisa 10. Os centros. Primeiro centro, camisa 12. Segundo centro, camisa 13. A função deles é exatamente no meio do campo. O jogo flui totalmente por ali, no ataque e na defesa. No ataque eles têm a função, a princípio, hipoteticamente no rugby dos primórdios, de fazer essa bola chegar muito rápido ao ponto. Ela vem do 10 para o 12, para o 13, e para o 14, e para o outro lado para o 11 ou para o 15 entrando como fullback. Hoje em dia, se você tem muitas variantes de centro, eles atacam muito ali pelo centro, as camisas 12 e 13, tá? Eles são o balanço da equipe, a equipe fica vulnerável caso eles não estejam posicionados, e a equipe fica fortalecida caso eles estejam posicionados e também ataquem.
que é uma deficiência de muitas equipes no Brasil, inclusive da seleção brasileira, já falei em outro vídeo. A seleção pode usar mais os camisas 12 e 13. Você tem um universo de jogadas ali para ser jogado. A partir do momento que está habilitado da abertura, ou seja, o time concluiu que a bola vai para os 12, camisas 12, camisa 13, é hora de jogar. É hora de criar, é hora de fazer acontecer. Tá bom? Na defesa, fundamental, fazer a primeira parede defensiva quando a bola do adversário sai para a linha. Conceitualmente, a defesa deles é um pouco diferente. Porque o adversário vai tentar correr reto para ganhar campo e ter mais campo para jogar e criar espaço. E a defesa vai tentar fazer uma pressão assim, ó. Não sei se você consegue ver, vamos ver daqui. Consegue fazer uma pressão assim. Então, teoricamente, aqui a abertura vai no 12 adversário, o 12 vai no 13, o 13 vai no 11 ou 14 e sobra o ponta e o fullback para fazer coberturas, porque a linha adversária põe mais gente. Então, função defensiva, pressão, tentar fazer o adversário correr de lado, fechar espaço e, de preferência, quando taclear, ganhando a marca, a linha de vantagem. O jogo é muito centrado ali. Eu costumo dizer para os meus jogadores que o primeiro e o segundo centro são as primeiras linhas da linha. Porque você imagine, normalmente de um lateral, ou mesmo do scrum, você está numa distância primeiro centro do primeiro centro de aproximadamente 15 a 20 metros, no lateral de até mais, e o segundo centro ainda mais. Isso vem no embalo, num crescente, todo mundo subindo, ó, esse aqui subindo para defender, esse aqui subindo para atacar, imagina a pancada. Então precisa ser jogador de potência, muita força, bastante inteligência, é um jogador de meio de campo, ok? Bom, agora chegamos nos números 11 e 14, são os dois pontas da equipe. 11 o ponteiro esquerdo, 14 o ponteiro direito. Tá? Função 1 deles, fazer try. São finalizadores, excelentes finalizadores, com drible, com potência, com velocidade, enfim, cada um tem suas características particulares, mas via de regra todos são muito rápidos. Tá? É para fazer try mesmo, essa é a função 1. A função 2, que é fundamental, cobertura de fullback, ou seja, se o 15 estava aqui, ele correu para cá, o 11 que estava aqui veio para o lugar do 15. Nunca pode não ter ninguém no fundo, isso é outra função do ponta. E se meter também, quando tem liberdade tática, ali na base, joga muito, Mark Telei é um exemplo claro disso, os All Blacks joga ali na base, Cheslin Kolbe também, muitas vezes joga como mais um forward, ou seja, quando o jogo está migrado ali, precisa de pressão, ele tem essa liberdade e tem que ser um exímio jogador de bolas altas, de bola aérea, tanto no ataque quanto na defesa, e fazer a cobertura e ser muito bom defensivamente também. Tá bom? Mas a função 1, repito, é fazer try. Bom, agora sim chegamos no nosso fullback, o camisa 15. Esse jogador é um dos jogadores que compõe a espinha dorsal da equipe de rugby. Você sabe que é a minha espinha dorsal da equipe de rugby? Vou te contar aqui rapidinho, antes de entrar no fullback. Todas as posições ímpares, ou seja, posição que não tem dois. Por exemplo, você tem dois pilares, dois segundas linhas, dois asas, dois centros. Onde que você, dois pontas. Onde que você não tem dois jogadores da mesma posição dentro do campo. Hooker, camisa 2, oitavo, camisa 8, scrum half, camisa 9, abertura, camisa 10 e o fullback, camisa 15. Essa espinha dorsal, se ela é de qualidade, se ela é de jogador consagrado, o time já é bom, independente do que tenha do lado. Obviamente que você tem que ter muita gente boa. Mas essa é a espinha dorsal. Em outros esportes você também tem um modelo de espinha dorsal e no rugby é esse, ok? Bom, vamos lá então falar agora do fullback. A gente tem vários e vários exemplos, que eu vou usar alguns deles aqui para você entender mais ou menos a característica, mas fundamentalmente o fullback é o último lá atrás. Então, por conta disso, claramente, a função defensiva dele é fundamental. Sobrou é dele, furou na linha é dele, tem que ter um tackle preciso, tem que ter um senso de posicionamento defensivo espetacular, uma visão de jogo espetacular, e ele tem, porque ele vê o jogo do fundo, ou seja, ele está de frente para o campo, ele está vendo tudo o que está acontecendo, e ele tem que ter a visão e a capacidade técnica de enxergar onde pode acontecer alguma coisa defensivamente falando, ok? Mais ainda, tem que ser exímio chutador. Ele recebe a bola no fundo, tem que devolver para o meio de campo. Ele é jogador também de território. Muito bom nas bolas altas, obviamente, né? E aí não se fala de tamanho não, viu? Eu já vi muita besteira, inclusive de treinador bom, que passou inclusive aqui pelo Brasil, tirando os jogadores de altíssimo nível aqui do Brasil, porque por não ter altura para jogar de fullback.
Pasme. Não tem altura. Não precisa ser alto. Se é alto, ótimo. Tipo o Fred Stewart da Inglaterra, ótimo, não tem problema. E o Hugo Kina, da Irlanda. E o Malia, um dos melhores fullbacks do mundo hoje da Argentina. Não são altos, não. Não é isso que determina. O que determina é a velocidade e a capacidade de enxergar para onde vai o chute e subir para onde vai o chute. E aí fazer o marco, sair jogando, puxar contra-ataque. Bom, então mais ou menos você começa a compreender o quanto de atribuições tem um jogador como fullback, né? Ele tem que ser um ótimo comunicador, porque ele auxilia o time lá de trás, ele berra mesmo. Se num jogo pesado você ouve o teu fullback berrando, ô 12 vai para a direita, ô 14 vai para a esquerda, ô centro, toma cuidado. O tempo inteiro ele falando, abertura, presta atenção aí. É o tempo inteiro ele berrando lá de trás, porque, repito, ele tem uma visão bastante aberta e muito boa de todo o jogo, como está fluindo. Então tem que ser um comunicador excelente. Se ele vai numa bola, ele tem que chamar o ponto, enfim. É um jogador que fala o tempo inteiro, assim como o scrum half, assim como a abertura. Os caras que cantam o jogo inteiro mesmo, tá? Aí eu já falei, tem que ser muito bom na bola aérea, tem que ser muito bom no contra-ataque, tem que ser muito bom no chute, defensivamente nem se fala. E agora a gente começa a espezinhar um pouquinho mais para dentro a posição de fullback, antes de eu citar alguns jogadores para você entender o estilo de cada um, tá? O fullback tem uma briga particular com os chutadores adversários, especialmente a abertura. Por que isso? Normalmente, quando você está com o teu time posicionado em defesa, a bola do adversário, seja scrum, seja lateral, você está lá com a tua linha defensiva aqui, ok? Aqui está scrum. Aqui está a linha defensiva, normalmente o ponta ficou um pouquinho mais recuado, mas a abertura, primeiro centro e segundo centro ficam juntos, o ponta fica uns 5, 7 metros para trás, para cobrir eventualmente um chute ali. Quando a bola sai da abertura, para você entender a função do ponta, ele está a 5 metros, ele não está na paralela. Se o abertura abre a bola para o centro, aí sim ele sobe, tá? Porque aí já não vem o chute da abertura nas costas, então ele pode subir para defender, ok? Então vamos lá. Tá assim a posição, só a bola subiu. O problema é que o fullback está aqui atrás. E o abertura adversário que vai receber a bola, e ele vai julgar se ele vai passar, se ele vai chutar ou se ele vai driblar. O fullback tem que estar numa posição de frente onde o abertura, quando olha e veja o fullback. Então, o abertura ele tem que se sentir pressionado pelo fullback que está lá 30 metros lá atrás. A hora que ele pega a bola, se ele vai decidir chutar, ele olha e fala, o fullback está lá atrás, eu vou abrir. O fullback tem que deixar ele na indecisão. Que aí o que o abertura adversário faz? Ele não olha pro fullback, ele olha de rabo de olho assim, tipo, ele olha para lá fingindo que tá olhando lá pro ponto, mas no fundo ele tá vendo onde o fullback tá posicionado. E aí ele vai chutar onde o fullback não está. Então vamos lá, tá aqui, a linha tá o ponto, aqui tá o fullback. E a abertura dele, adversário tá aqui. Ele pode chutar aqui. Aí o fullback tá mais ou menos nessa região. Ele pode chutar aqui, numa jogada cruzada com o centro. Você entendeu como é uma briga de gato e rato? E não só a abertura. Outros jogadores que recebem chutes, naquele chute contra chute, é fundamental que o fullback tenha a presença ativa, a comunicação e domine a cena. Porque ele é o único capaz, teoricamente, assim como a abertura e outros jogadores, mas fundamentalmente, ele é um cara capaz de ter a leitura de onde vai o chute. E pessoal, no rugby profissional, se você deixar pingar a bola mais que uma vez, você está morto. E o campo tem 69 de largura por 100 de comprimento. Olha o tanto que ele tem que cobrir. Por isso que os pontas são fundamentais para isso. Ok? Bom, diferente dos pilares, porque é muita gente, no vídeo anterior que eu falei da primeira linha, eu posso citar alguns exemplos para você entender como tem fullbacks de características diferentes. Detalhe, todos são muito velozes. Tem que ser um dos mais, se não mais velozes da equipe. Dá para puxar contra-ataque, para fazer jogada de canto. Você sabe que quando o fullback ataca, antes de citar alguns, tá a tua linha formada em ataque aqui. Você vê aqui, ó. Abertura, primeiro centro, segundo centro, ponta, ok? Aí você fala, o fullback vai entrar. Vai. Aqui, ou até aqui, entre os centros, dependendo da jogada. O problema é que ele não pode estar formado aqui quando a bola está parada. Senão o adversário já mata a jogada, ok? Como é que é o elemento surpresa? Ele é um elemento surpresa. Então ele está na posição dele. O adversário está vendo que ele está lá atrás. Quando a bola sobe no lateral ou desce do lateral, ele sai a milhão. Ele tem uns 25 metros para cumprir, 20, 25 metros, para depois se meter na jogada. Na ponta, 30 metros,
entre o centro e o ponto é 25 metros, entre o centro é 20 metros. Você já pensou que é isso no gás? No gás, para ser elemento surpresa. Quando o adversário olha, fala, nossa, tem um homem a mais. Daí eu vou explicar como é que defende isso também, né? Então vamos pegar o lado do fullback defensor. Ele tá lá na posição dele, porque a abertura que tá atacando pode chutar. Beleza? Como é que você faz a defesa? Se o fullback adversário saiu no elemento surpresa, entrou. Vamos imaginar que entrou entre o segundo centro e o ponta. Então você tinha aqui todo mundo batendo com todo mundo, já teve a troca. Lembra? Para poder ter um homem a mais, então o 10 marca o 12, o teu 10 marca o 12, o 12 marca o 13, o 13 marca o 14, e teoricamente o 14, e teoricamente o teu 11 vai marcar o fullback que entrou. E se entrar um jogador a mais, como é normal no mundo do rugby profissional, outro ponto, uma terceira linha, o teu fullback lá de trás, ele tem que ter essa visão. Então é outra função do fullback, aí defensiva. Ele tem que ter a visão aberta, contar os jogadores e subir no momento certo, porque ele pode tomar um chute nas costas. E além disso, então os caras estão atacando, você está vendo, a bola saiu da mão da abertura, sobrou homem, você vai ter que subir, pegar o último homem e o teu fundo. E se alguém chutar lá, porque você está correndo aqui não tem ninguém atrás? E a comunicação, camarada? Então você tem que dar um pique de 25 metros ao mesmo tempo chamar o ponta do outro lado, que normalmente está olhando a natureza, que é assim que funciona a ponta. Fala, vem me cobrir que eu estou subindo. Brincadeira, mas olha quanta atribuição tem fullback. É um jogador fundamental. Para mim ele é o coração da equipe. A gente já fez alguns jogos onde houve improviso de fullback. Isso é uma lástima. Para mim o fullback é igual pilar, não dá para você improvisar. O risco de você tomar pontos é muito alto. Mesmo que o cara seja excelente tacleador, corra muito e tudo mais, tenha boa técnica, ele não é fullback. Fullback é o cara que nasceu para ser fullback. Liderança, comunicação, posicionamento, coragem, obstinação para posse de bola, obstinação sem posse de bola, enfim. Chute, bola alta, olha quanta atribuição. E agora eu vou falar para vocês alguns fullbacks com estilos diferentes, mas com resultados extraordinários. Olha, tem muito fullback bom no mundo do rugby de seleções, eu não vou citar muitos, porque senão eu vou tomar muito teu tempo, né? Mas depois você pensa em características de cada um. Eu vou citar alguns com características diferentes. Ville Leroux, África do Sul, bicampeão mundial, um jogador fora de série, baixo, pequeno, leve. O Ville Leroux, ele é um jogador que ele exerce uma função de fullback um pouco diferente. Ele tem uma boa velocidade, ele tem uma boa defesa, ele é bom na bola alta, ele se comunica extraordinariamente, mas ele até entra ali pela ponta do campo, concorda? Às vezes ele entra lá entre o Damien Dealende ou recebe a bola do Just Creel, do Lucan Yuan e faz jogadas combinadas ali com os pontas, especialmente com o Kurt Liaronce e muito também com o Cheslin Kolbe. Mas basicamente, se você parar para pensar, assim como o Boden Barrett, quando joga de fullback na Nova Zelândia, os dois têm uma característica de ser um segunda ou abertura. Porque tem visão, tem jogo de chutes estratégicos, tem drible, tem velocidade. Então, no meu modo de ver, Ville Leroux e Boden Barrett fazem uma função de um segundo abertura com criatividade. Então, quando você tem... Aí que é o detalhe. Por que eles jogam mais para o meio e não tanto para a ponta? Porque você tem Cheslin Kolbe, né? Porque você tem Jesse Creel, Damien Dealende, você tem Kurt Liaronce, Canem Moody, você tem muita gente boa. Então, aí você precisa criar o espaço para essa gente boa. Então, se você for lá aglutinar mais jogador num pequeno espaço de 15 metros entre o segundo centro e a lateral, com o ponto e o fullback no meio, fica mais difícil. Por um Cheslin Kolbe, por exemplo. Então, é melhor você jogar o Ville Leroux, que tem categoria, ou o Boden Barrett, que também tem a mesma coisa, Mark Teleia, nossa, quanta gente boa, Seville Reese e tudo mais, o Will Jordan. É mais fácil você deixar, comprimir teu time para cá e deixar mais espaço para essas feras fazerem a complementação da jogada. Então, Ville Leroux e Boden Barrett, para mim, cumprem mais como segunda abertura do que propriamente como os jogadores ao lado do ponto ali na finalização. Agora vejamos outro tipo de fullback. Hugo Keenan, Irlanda. Sensacional. O Hugo Keenan já é fullback da Irlanda há uns 5, 6 anos, titular absoluto, praticamente não tem reserva. O Froley começou agora, mas está longe ainda. Ele já concorda que ele tem uma característica totalmente diferente de Ville Leroux e Boden Barrett. Ele vai jogar lá na ponta, muitas vezes como ponta. Ele tem tanta velocidade, por isso que eu te falei,
Ele sai de trás do elemento de surpresa, ele chega depois do ponta. É 25 a 30 metros ali, no pau, para você receber a bola. Você receber a bola e ter que acelerar. Você viu o tanto que o Hugo Kina é rápido. Então, diferente do estilo do Willy Leroux e do Bodenbert, o Hugo Kina joga pelas beiradas com muita velocidade. Bom, para finalizar, mais dois jogadores que são parecidos no estilo de jogar, mas diferentes na forma de executar. Porque para mim são dois fullbacks poderosíssimamente bons. Thomas Ramos, da França, excepcional. Ele é um jogador que joga de abertura, mas também faz o jogo aberto. Ou seja, ele junta Bodenbert e Willy Leroux e Hugo Kina. Não tão veloz quanto o Hugo Kina, não tão criativo como Bodenbert e Willy Leroux, mas ao mesmo tempo exerce essas duas funções. Tem um chute monumental para os postes e para a lateral. Então é um jogador que tem uma característica, é uma simbiose, é um híbrido desses outros fullbacks que eu te falei, mas também com muita qualidade nas finalizações. Thomas Ramos. E que hoje, para mim, no momento, vive uma fase esplendorosa e seguramente é o melhor fullback do mundo, é o Juan Cruz Malia de los Pumas. Ele tem características próprias individualizadas em relação aos outros. Ele é tão veloz quanto o Hugo Kina, ele é tão criativo quanto o Willy Leroux Bodenbert, ele tem presença dentro do campo como tem o Thomas Ramos, mas ele tem a melhor defesa, no meu modo de ver, tanto no duelo quanto na bola alta do mundo. Então, além de tudo isso, ele é um jogador extremamente seguro. O time olha para ele o tempo inteiro. Por que olha para ele o tempo inteiro? Porque assim como o Albornoz, que entrou muito bem com a abertura e deu uma condição mais de abertura, mas de verdade, o grande mentor desse ataque dos Pumas é o Malia. Claro que tem o Santi Chocobar, tem um monte de gente boa, né? Estou falando na mentoria do negócio. Na mentoria. Tá? Então aí que entra o trabalho do Malia. Ele vive uma forma esplendorosa. Esses anos no Toulouse, como ponta ou mesmo fullback, tem ajudado muito nesse processo de conhecer cada pedaço do campo e saber lidar com um tipo de situação de pressão e de tomar decisão diferentes. Ele tem ido muito bem. Então, para mim, o Juan Cruz Malia, junto com esses outros fullbacks, exemplificam bem o que é e como é difícil ser fullback. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Passei muito de fullback, um pouco de cada jogador da linha, os 3/4, né? Põe tua opinião, põe teu ponto de vista. Concorda? Discorda? Quer saber mais alguma coisa diferente sobre alguma dessas funções? Coloca aí nos comentários, tá bom? Assina o canal se gostou. Se gostou mais ainda, dá aquele like que ajuda muito. Nosso canal tá crescendo. Olha o número aqui, ó. Tá aqui, né? Tô feliz da vida com isso. Valeu, até a próxima.